Irmãos, a gente vai dar continuidade então ao nosso estudo da Carta aos Romanos. O meu plano para hoje é a gente terminar o capítulo 3. Preste bastante atenção, irmãos, no estudo de hoje, porque hoje, com certeza, é um dos trechos mais importantes da Bíblia toda, não só da Carta aos Romanos. Essa passagem, esse final do capítulo 3 é, assim, a preciosidade mesmo da Carta aos Romanos, o ápice da Carta aos Romanos, a mensagem central da Carta aos Romanos. Vocês lembram o que Paulo está fazendo até agora? Ele está construindo um argumento. No capítulo 1 ele faz a sua apresentação e ele começa a mostrar que os seres humanos são pecadores. Basicamente esse é o resumo da carta até aqui. No capítulo 1 ele mostra que os gentios são pecadores, receberam a revelação natural de Deus, receberam também aquela consciência, né, que Deus colocou na mente deles de certo e de errado, e mesmo assim, deliberadamente, eles se rebelaram contra o Criador. No capítulo 2, Paulo mostra que os judeus também são pecadores, também estão em dívida com Deus, também são culpados. Mesmo os judeus que receberam não a revelação natural, mas a revelação especial, a lei de Deus, mesmo eles que se vangloriavam por terem a lei, se vangloriavam por terem recebido ali a circuncisão, mesmo os judeus estão como culpados diante de Deus, estão debaixo da ira de Deus, porque a verdade que Paulo traz é: ter a lei não adianta nada, você deve obedecer à lei. E a lei, nós vimos, ela exige obediência completa, coisa que nenhum ser humano consegue fazer. Se você cumprir 99,9% da lei e quebrar esse restante, você é culpado de ter quebrado ela toda. Por isso, nenhum ser humano consegue ser aceito diante de Deus, ser justificado diante de Deus pela sua obediência à lei, porque a lei exige obediência completa. Basicamente foi isso que Paulo trabalhou até aqui. Eu não vou fazer uma introdução muito grande hoje, porque a gente precisa entrar logo no conteúdo de hoje mesmo. Mas até aqui, Paulo, então, usou de argumentos, citou coisas do Antigo Testamento, citou ali realidades para mostrar essa verdade. Todos os seres humanos são pecadores. Todos os seres humanos precisam de algo exterior que faça eles serem aceitos por Deus. Porque pelos seus méritos, pela obediência deles, pela observância deles à lei de Deus, seja o que for, eles não conseguem. Porque são pecadores. Esse é o argumento de Paulo, e a partir de agora ele caminha numa outra direção. Tudo bem, se os seres humanos são pecadores, o que nós temos que fazer, ou o que pode nos tornar justos diante de Deus? O que faz a gente ser aceito diante de Deus? Basicamente é isso que a gente vai ver aqui hoje. Repetindo, esse talvez seja, se não o mais importante, um dos trechos mais importantes de toda a Bíblia. Duas doutrinas nós vamos trabalhar aqui hoje. E são basicamente as duas doutrinas bases da fé cristã. Nós vamos trabalhar a depravação total, que quem está fazendo o Clube do Livro, nós demos uma passada por ela, né, quando a gente estava estudando o livro Escravo, a depravação total. Paulo vai mostrar aqui a conclusão de tudo isso que ele argumentou no capítulo 1, no capítulo 2, na primeira metade do capítulo 3. A conclusão de tudo é: os seres humanos são depravados. E essa depravação ela é total, ou seja, atinge todas as pessoas e todas as áreas de cada pessoa. Essa é a conclusão que Paulo vai chegar. Depois de trabalhar a depravação total, que a gente vai ver do verso 9 ao verso 20, ele então vai responder: se somos depravados, como então nós vamos ser justificados diante de Deus se nós não temos condições pela nossa obediência de corresponder ao padrão divino? Ele vai mostrar que essa justificação ela não é pela obediência à lei, mas ela vem mediante a fé em Jesus Cristo. A gente vai trabalhar isso. Certo? Alguma dúvida até aqui sobre o que a gente já viu? Não? Então vamos começar. Presta muita atenção, irmãos, no conteúdo de hoje, porque isso aqui são as bases do cristianismo. Essa primeira sessão, então, capítulo 3, do verso 9 ao verso 20, Paulo vai trabalhar a depravação total da humanidade. Verso 9. Que concluiremos então? Capítulo 1, 2, tudo bem, Paulo? Ouvimos tudo que você tinha para dizer. Que concluiremos então? No começo do capítulo 3, que foi o nosso último encontro, Paulo trabalhou basicamente a seguinte questão:
benefício então há em ser judeu? Se a lei, o fato de você ter ela, não adianta nada se você não obedece. A circuncisão também, Paulo mostrou que, por mais que seja um símbolo externo, não tem capacidade de nos tornar justos diante de Deus, não nos torna filhos de Deus, não nos torna povo de Deus. A circuncisão, se ela não for realizada no coração, ela de nada adianta. Aí no começo do capítulo 3, Paulo, vocês lembram que ele mesmo faz algumas perguntas e ele responde. Que vantagem há então em ser judeu? E aí ele diz, muitas vantagens. Os judeus foram os que receberam a revelação especial de Deus, receberam a lei de Deus. Os judeus têm muitas vantagens. Só que agora, olha o que ele diz no verso 9. Que concluiremos então? Temos alguma vantagem? E você pode observar que ele coloca o temos, ele se inclui. Por quê? Porque ele faz parte do povo judeu. Temos alguma vantagem? De maneira nenhuma. Esse versículo, se você ler o versículo 1 e ler o versículo 9, você fica doido. Porque no versículo 1 ele fala, que vantagem há então em ser judeu? Aí ele diz, muitas. Aí aqui ele diz, então que vantagem nós temos? Nenhuma. Basicamente nós não temos nenhuma, não é uma contradição. No começo do capítulo 3 ele mostra que o povo judeu tem vantagens no sentido deles terem recebido todos esses privilégios. Eles receberam todas essas oportunidades que os gentios não receberam. Mas, como eles não corresponderam àquilo que Deus deu, eles não corresponderam ao privilégio que Deus deu, a vantagem então ela é anulada. Então, ao mesmo tempo, eles têm vantagens, porque receberam coisas que os gentios não receberam, mas como eles não corresponderam àquilo que foi dado a eles, a vantagem então ela é anulada. Que vantagem então nós temos? Nenhuma. De maneira nenhuma, nós não temos nenhuma vantagem. E aí ele diz, já demonstramos que ambos, judeus e gregos, estão todos debaixo do pecado. Essa é a conclusão, basicamente, de tudo que ele trabalhou até aqui. Tanto judeus como gregos, gentios, estão debaixo do pecado. E presta atenção nessa expressão que ele usa. Isso aqui, a gente trabalhou bastante isso no livro Escravo, do John MacArthur. Isso aqui é uma lógica de escravidão. Debaixo do pecado, é uma lógica de opressão. Mesmo os judeus que tanto se vangloriavam de terem a lei, de serem o povo de Deus, tanto eram orgulhosos por serem judeus, tanto se orgulhavam de receberem esse nome, mesmo eles são escravos, estão sendo oprimidos ali debaixo do pecado. Não há distinção, tanto gentios como judeus estão debaixo do pecado. Coloquei lá. Nós temos uma aparente contradição de Paulo, pois no começo desse capítulo ele disse que os judeus tinham muitas vantagens em relação aos gentios, mas essa contradição é apenas aparente, pois os judeus de fato receberam privilégios de Deus, mas a sua negligência os colocou no mesmo estado dos gentios. O propósito de Paulo é mostrar que todos os homens são culpados diante de Deus e escravos do pecado. Essa expressão debaixo do pecado passa essa lógica de opressão mesmo, de um senhor oprimindo um escravo. Comentário do Hernandes Dias Lopes. Muitas, sob todos os aspectos, é o que Paulo disse no começo do capítulo 3. Que vantagem há em ser judeu? Ele disse, muitas, sob todos os aspectos. Isso refere-se aos privilégios desfrutados pelos judeus como nação eleita, enquanto não de forma nenhuma, que é o que ele traz agora, há alguma vantagem? Nós temos alguma vantagem? Não, de forma nenhuma. Isso relaciona-se com a posição deles diante de Deus. Com privilégios ou sem eles, judeus e gentios têm igual necessidade da graça divina. Comentário do Douglas Moo. Inicialmente, poderia parecer que essa resposta entra em conflito com o que Paulo disse no verso 1 e no verso 2. Mas Paulo está fazendo observações complementares, não contraditórias. Os judeus têm uma vantagem histórico-salvífica incontestável. Deus falou a eles e lhes deu promessas que não podem ser retratadas. No entanto, como Paulo enfatizou repetidamente no capítulo 2, os judeus não têm absolutamente nenhuma vantagem no que diz respeito ao julgamento imparcial a que toda pessoa está sujeita, de acordo com as suas obras. O capítulo 2 ele mostrou, vocês de fato receberam privilégios, circuncisão, a lei, toda essa revelação especial de Deus, mas como vocês foram negligentes, vocês estão no mesmo estado diante de Deus. Vocês serão julgados da mesma forma que aqueles que não receberam privilégio nenhum serão julgados. Comentário do Calvino. Não há aqui contradição alguma, pois aqueles privilégios por causa dos quais admitira a sua preeminência
eram externos para eles mesmos e dependentes da benevolência divina e não dos seus próprios méritos. A gente viu também que toda a soberba judaica, toda a prepotência, a presunção judaica não tinha sentido nenhum, porque eles se consideravam um povo especial, eles se consideravam um povo melhor que os outros, mas todos esses privilégios que eles receberam, primeiro que eram externos, ou seja, foi dado a eles. E só foi dado a eles porque Deus é benevolente. Não porque eles tinham algo de especial neles. É isso que Paulo vai bater muito na tecla lá no capítulo 9. A nação de Israel não tem diferença nenhuma das outras nações. A soberania é de Deus, a benevolência é de Deus de ter escolhido eles e não ter escolhido outros, mas mesmo assim eles se orgulhavam. Paulo inquire se possuíam alguma dignidade em que pudessem gloriar-se. As duas respostas, pois, que apresentam concordam uma com a outra, de tal forma que uma flui da outra. Ao enaltecer os seus privilégios, incluindo-os entre os benefícios que emanam exclusivamente de Deus, o apóstolo provou que os judeus nada possuíam do seu próprio, ali do seu próprio mérito, né? Comentário aqui do John Murray. O apóstolo selecionou uma série de acusações, as quais cobrem o amplo escopo do caráter e das atividades humanas, a fim de demonstrar que, em qualquer aspecto que encararmos o homem, o veredito das Escrituras é a universal e total depravação humana. Essa é a conclusão que Paulo chega depois de trabalhar o capítulo 1 e capítulo 2. Eu trouxe uma citação aqui também do livro Escravo, né, que é o que a gente trabalhou no Clube do Livro. O pecado é um tirano cruel, é o poder mais devastador e degenerativo que aflige a raça humana. Os descrentes, tanto os gentios como os judeus, não são somente infectados pelo pecado, são escravizados por ele. Jesus disse aos que o ouviam em João 8,34, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Cada ser humano, até o momento da redenção, está sob o domínio do pecado. O incrédulo corrompe-se totalmente pela escravidão da sua condição decaída e é totalmente incapaz de libertar-se dela. Continuação, se vocês forem tendo alguma pergunta, algum comentário, vocês levantam a mão aí. Verso 10. Como está escrito, e aqui ele vai começar a citar muitas passagens do Antigo Testamento, e essa passagem aqui é interessante, irmãos, porque Paulo faz uma coisa aqui que nós não podemos fazer, que é interpretar o Antigo Testamento. Paulo, nós sabemos, que estava sendo divinamente inspirado por Deus para escrever agora as suas cartas, fazer parte ali do Novo Testamento. Ele, sendo divinamente inspirado por Deus, pôde interpretar as passagens do Antigo Testamento. Deixa eu tentar deixar mais claro aqui. Pedro, pregando no livro de Atos, ele pega alguns salmos, por exemplo, salmos que se a gente lê, só passando o olho assim mesmo, a gente não vai conseguir enxergar Jesus ali, não vai. E Pedro pega aquilo, olha aqui, ó, Deus falou por meio de Davi que o seu servo não ia ficar na sepultura. Ele pega e interpreta à luz agora dessa revelação sublime que é o Filho de Deus. Nós não temos legalidade para fazer isso. Isso aqui é uma coisa que tem que ficar muito clara para a gente. Os protestantes, os evangélicos, não defendem uma livre interpretação da Bíblia. Então não é, cada um lê a Bíblia, cada um entende de um jeito. Não pode ser assim. Não pode ser. Por quê? Porque o texto foi escrito por alguém, direcionado para alguém, querendo passar certa mensagem. Então a primeira coisa que a gente faz quando a gente vai ler a Bíblia não é pensar o que isso aqui pode falar a mim. A primeira coisa ao se ler e estudar a Bíblia é o que Paulo queria dizer para os romanos. É a primeira coisa. Antes de trazer para a gente vê o que ele queria dizer para os romanos. E então, sim, nós podemos fazer um livre exame da Escritura, não uma livre interpretação. O texto tem o seu sentido, não é cada um tira um sentido do texto. O texto tem um sentido. Nós podemos fazer um livre exame e a gente sabe que o Espírito Santo traz aplicações diferentes, né, para a nossa vida. Mas o texto tem o seu sentido. Por que eu estou falando isso? Essas citações que Paulo vai trazer aqui, ele literalmente dá uma interpretada nelas. Ele não pega literalmente o que está escrito e agora coloca aqui na carta dele. Ele mistura várias passagens, por isso que é muito difícil, por isso que eu não quis colocar, isso aqui é uma referência a tal versículo. Eu coloquei lá,
Paulo usa e resume textos do livro dos Salmos, Isaías e Eclesiastes, numa mensagem só. E ele dá também uma interpretada nesses textos, coisa que uma pessoa divinamente inspirada pelo Espírito Santo pode fazer, não nós. Verso 10, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Ele vai começar mostrando, então, a depravação total, ou seja, todos os seres humanos são pecadores, o pecado escraviza todos os seres humanos. Essa depravação ela é total. Presta atenção nisso aqui. Depravação total não significa que o ser humano ele é completamente tomado pelo mal. Não, o ser humano poderia ser muito pior do que ele é. Depravação total não quer dizer que ele está totalmente, no sentido de que todas as suas ações agora são tomadas pelo mal. Não é esse o sentido. Depravação total quer dizer que atinge todas as pessoas e atinge todas as áreas da vida da pessoa. Mas um ímpio, você pode pensar no pior de todos, um Hitler da vida. Talvez ali ele nutria um amor pela mãe dele. E aí? A gente vai dizer que, não, mas isso aí também é mal. Sempre tem alguma raiz do mal envolvido. Mas nós não excluímos o fato de que mesmo ímpios são imagem de Deus. E ainda possuem alguns aspectos dessa imagem de Deus, mesmo deformada, eles ainda possuem isso. Depravação total, então, não significa que o ser humano ele é completamente dominado no sentido de que ele não pode mais fazer nada que seja bom. Não é esse o sentido. Porque o ser humano poderia ser muito pior do que ele é. Poderia. Depravação total, então, tem o sentido de que ela atinge todas as pessoas e atinge todas as áreas da vida de todas as pessoas. Todas as áreas, mas algumas com mais profundidade do que as outras. Então, ele vai começar mostrando a depravação total agindo no relacionamento do homem para com Deus. Depois ele vai mostrar como que a depravação total age no relacionamento do homem com outros seres humanos. Mas primeiro, como a depravação total atinge o meu relacionamento com Deus? Olha o que ele coloca. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Pelo fato de nós sermos pecadores, nós agora somos culpados, condenados, que é o contrário de ser justo. Não há nenhum justo. Por quê? Porque todos são pecadores. Não há ninguém que entenda. Isso aqui talvez seja uma coisa que a gente vivencia muito na prática. O ímpio, o pecador, você pode explicar o evangelho para ele assim, com todos os detalhes. Explique para o ímpio, Gil, da mesma forma que explicaram para você. E às vezes ele não vai entender absolutamente nada do que você falou. E aí você pode se questionar, mas eu entendi? Sim. Uma das consequências da depravação total é cegar o entendimento. Não há ninguém que entenda. Se o Espírito Santo não faz essa obra, se o Espírito Santo não age, o entendimento da pessoa está cauterizado. Está cauterizado e essa marca do pecado atinge o entendimento e dificulta cada dia mais. Existem níveis, repetindo, existem níveis na vida de uma pessoa, o pecado pode ter dominado mais, existem estupradores, psicopatas que fazem coisas horríveis. O pecado está enraizado completamente na vida de uma pessoa assim, mas também existem evangélicos que não são convertidos, talvez não cometam tantas maldades, mas ainda assim são depravados. São depravados, ainda não são convertidos, ainda tem ali o pecado guiando a vida deles, mas não tão profundamente como na vida de outros. Mas o fato é, o entendimento dos ímpios, ele é tapado pela depravação total. Não há ninguém que entenda. E aí a gente entra no que o John MacArthur trabalha bastante lá no Escravo. Ninguém que busque a Deus. Eu não sei se vocês lembram, mas lá naquele capítulo onde ele mostra a depravação total, ele diz assim, os ímpios, os pecadores, eles são incapazes de buscar a Deus, no sentido de que eles não têm forças de buscar a Deus. Só que daí ele coloca um detalhe muito interessante, que é o que Paulo está colocando aqui. Mesmo se eles tivessem essa força, eles não iam querer. Então eles não só não conseguem porque não têm força, eles não têm interesse.
Porque a depravação total também faz isso. A gente escuta muito isso das pessoas, né? De, nossa, eu queria muito, mas eu não tenho força, eu não tenho força, eu não tenho força. Tudo bem, isso é verdade. Mas não é toda a verdade. Porque não falta somente força, falta também interesse. Você quer um exemplo? Muitos pecadores, eu não estou generalizando, mas muitos que dizem isso, de que eu não tenho força, você pode se colocar literalmente como o terceiro braço, a terceira perna dessa pessoa, falar assim, não, eu te busco, eu faço, eu te levo nas costas se for preciso. Não vai. Não dou conta. Porque no fundo não falta só força, falta interesse. A depravação total cega o entendimento e também contamina a vontade da pessoa. A pessoa não tem interesse de buscar a Deus. Verso 12, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Então ele mostra como que a depravação total afeta o nosso relacionamento com Deus, e aqui ele já começa a linkar com o próximo tema, que ele vai mostrar como que a depravação total afeta a nossa relação com as outras pessoas. E ele mostra, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Então também afeta as nossas ações. Todas as nossas ações têm vestígios de pecado nela. Isso é uma coisa que às vezes pode deixar a gente assustado. Mas pensa aí, faz um retrospecto da sua vida e pensa, essa aqui foi a obra mais para Deus que eu fiz até hoje. Foi quando eu estava em consagração, foi quando assim eu mais me dediquei a Deus, eu nunca estive tão bem espiritualmente quando eu fiz aquilo. Tem pecado lá. Tem marcas do pecado em tudo que nós fazemos. Mesmo esses nossos atos de justiça são contaminados pelo pecado. A conclusão que o Paulo chega é que a depravação total, ela atingiu a humanidade de uma forma que os seres humanos não são capazes agora de fazer o bem como deveriam fazer. Tudo está contaminado. Eles não são capazes de fazer o bem na sua pureza, de fazer o certo pelo certo. Não. Às vezes vai ter um interesse. Sempre vai ter alguma marca do pecado por trás de todas as boas ações. Então ele mostra, né, como que a depravação total age no relacionamento do homem para com Deus. É interessante que Paulo usa as escrituras para convencer os homens da depravação. E isso é incrível. Porque para você convencer os homens de que eles são pecadores, a nossa estratégia de evangelização é qual? Nós somos pecadores, olha as guerras acontecendo aí, olha homens matando crianças, a gente usa fatos. Paulo usa as escrituras. E isso aqui tinha que ser a missão de todo pregador, de todo evangelista. Quando nós usamos os fatos para tentar convencer alguém, nós estamos tirando o crédito da escritura e dizendo assim, não, mas só a escritura não vai dar, eu tenho que fazer alguma coisa. E a Escritura é a fonte suprema de autoridade. A gente está vendo isso agora, né, no novo livro, na base da fé cristã. Não existe nenhuma autoridade superior às Escrituras. Então a missão do pregador, do evangelista, é convencer o pecador do pecado. Sim, claro, é o Espírito Santo que faz, mas ele vai usar o pregador usando as Escrituras. Você não precisa de mais nenhum instrumento. Pode ser útil, mas não é necessário. A Escritura é necessária. A Escritura é suficiente. O argumento que Paulo usa é a Escritura. A Escritura diz isso, a Escritura diz aquilo, a Escritura diz isso. Então a nossa estratégia de evangelismo é, nós somos pecadores. Aí a pessoa vai perguntar por quê? Porque a Bíblia diz tal coisa. Nós somos pecadores. E aí se você quiser colocar mais um detalhe, e nós podemos ver isso na prática, mas nunca menospreze as Escrituras. Porque você pode falar 1 hora com um pecador e as suas palavras entram aqui e saem aqui. Agora, a Escritura é uma espada. Uma espada afiada que vai aonde as suas palavras não vão. Então, não menospreze as Escrituras. Não menospreze os versículos bobos, sabe? É isso que transforma a vida do pecador. A mente humana está cauterizada pelo pecado. Ele mostra isso na parte A do verso 11. Não há ninguém que entenda. Então, a depravação total, o pecado cauterizou a mente humana. A vontade humana não é livre. Ele mostra na parte B do verso 11. Ninguém busca a Deus. Isso aqui, como é que a gente pode resumir isso aqui, em outras palavras? A vontade humana não é livre? Não existe livre-arbítrio. É isso que a gente está vendo, viu no livro Escravo, vai ver também agora no Base da Fé Cristã. Existiu livre-arbítrio.
para um ser humano que não conhecia o pecado, Adão. Existiu o livre-arbítrio, não existe mais. A vontade humana não é livre. Livre-arbítrio não é você acordar de manhã e pensar, será que eu vou trabalhar hoje? Porque daí você pode falar, não, eu tenho livre-arbítrio, eu tenho a escolha de vir para a igreja ou não. Isso não é livre-arbítrio. Livre-arbítrio é, você consegue buscar a Deus? Se você decidir, hoje eu vou fazer isso, aí você pode dizer, uai, eu posso decidir que eu vou buscar a Deus. Tá bom, então eu te faço um desafio maior. A partir de hoje decida, não quero pecar mais. Consegue? Se você não consegue, a sua vontade não é livre. A sua vontade é escrava. A depravação total atinge a vontade humana. Ninguém busca a Deus. E como consequência, as obras também acabam se tornando más. A parte B do verso 12, aqui ele já está fazendo um link com os outros versículos, onde ele vai mostrar que a depravação total afeta a nossa relação com os outros indivíduos também. Comentário do Calvino. Até aqui, Paulo arrasou-a com o fim de convencer os homens da iniquidade deles. Agora, começa seu argumento a partir da autoridade, a qual, para o cristão, é o gênero mais forte de prova, contanto que a autoridade proceda unicamente de Deus. Olha essa frase do Calvino aqui, Léo. Que os mestres da igreja aprendam aqui o caráter do seu ofício. Se Paulo não sustenta nenhuma doutrina que não pode ser confirmada pelo sólido testemunho da Escritura, muito menos aqueles que não têm nenhuma outra comissão senão a de pregar o Evangelho, o qual receberam através de Paulo e de outros, para que não se aventurem noutra direção. Nossa missão é usar as Escrituras para mostrar o pecado humano. Comentário do Hernandes, o quadro que Paulo pinta é sinistro, ninguém é justo, de fato, ninguém entende a sua deplorável condição, ninguém está tentando entender, nem mesmo procurando por Deus, a fonte de toda sabedoria e conhecimento. Comentário do Douglas Moo, o propósito de Paulo ao mencionar esses versículos é nitidamente demonstrar a acusação do versículo 9 e, em particular, a sua afirmação de que o pecado é universal, atingiu todas as pessoas. Verso 13 ao 18, aqui ele vai mostrar a depravação total agindo agora não na nossa relação com Deus, na nossa relação com o nosso próximo. Verso 13, aqui ele vai... De novo, ele está citando coisas do Antigo Testamento de forma bem misturada, então eu não quis colocar os versículos, eu coloquei lá, ó, aqui nessa parte, Paulo usa e resume textos do livro dos Salmos, Tiago, Provérbios e Isaías. É interessante ele usar Tiago, porque aqui atrás, o que foi que ele diz? Está escrito. Então ele já está considerando Tiago como escritura. Lembra que a gente viu isso no Base da Fé Cristã? Os escritores do Novo Testamento sabiam que estavam escrevendo o Novo Testamento. Muita gente se questiona disso. Será que Pedro sabia? Será que Tiago sabia? Será que Paulo sabia? Ou você estava escrevendo ali para mandar para uma igreja? Sabia. E eles ainda citavam o Novo Testamento, o que eles estavam escrevendo, como escritura, em pé de igualdade com o Antigo Testamento. Então eles sabiam que estavam escrevendo ali o contrato, vamos dizer assim, da nova aliança. Então vamos lá. Como a depravação total afeta agora a nossa relação com os outros? A garganta deles é um túmulo aberto, com a língua enganam. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca deles está cheia de maldição e amargura. Os pés deles são ágeis para derramar sangue. Ruína e miséria marcam os seus caminhos. Não conhecem o caminho da paz. Tudo isso acontece porque não há temor a Deus diante dos seus olhos. Ele cita órgãos do corpo. Ele cita a língua, ele cita a boca, ele cita os pés, ele cita os olhos, justamente para mostrar que nós estamos completamente contaminados. Olha como ele define a garganta humana, é um túmulo aberto. Um túmulo aberto, pensa, o túmulo aberto, o corpo lá exposto, sob aquele cheiro de morte, de podridão. Isso é a vida do ímpio. Quando ele abre a boca, ele exala morte, ele exala cheiro de morte. É desconfortável ouvir algumas pessoas falarem. Vocês já ficaram perto de algumas pessoas que é desconfortável, sabe? Destila ódio aleatório. É até ruim de ficar perto, sabe? É basicamente isso. Com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios. Aqui ele mostra que o ser humano, quando ele não tem ali a coragem de, na cara do outro, exalar esse cheiro de morte, ele também age como uma víbora, à espreita, sorrateiramente. E a gente acaba destruindo a vida de outra pessoa por aquilo que a gente fala,
sorrateiramente, destruindo o nome, a reputação de alguém. A boca dele está cheia de maldição, de amargura. Os pés deles são ágeis para derramar sangue. A crueldade humana que o pecado trouxe, ela não tem limites, irmãos. E a gente vê isso cada dia mais. Cada dia mais o homem está afundado no pecado, cada dia mais. Mas a gente pode voltar lá nos primeiros homens, lá no primeiro pecado, e a gente vai ver que o pecado ele evolui muito rápido. O pecado de Adão e Eva, tudo bem, eu não estou menosprezando o pecado de Adão e Eva, mas o pecado de Adão e Eva, pouco tempo depois, se tornou um homicídio de um irmão para com o outro. A crueldade humana, ela cresce. Exatamente. O pecado, ele é o fermento, não em vão, porque ele cresce, ele evolui, ele se alastra, ele toma conta mesmo de todas as ações dos seres humanos. Paulo também mostra, então, a depravação total agindo na relação dos homens para com os outros. Ele começa mostrando a crueldade humana através das palavras. A humanidade é má. Quando não mostramos a maldade publicamente, nós agimos como serpentes sorrateiras que visam destruir o outro. A crueldade humana é vista também nas suas ações. Nós vemos isso nos primeiros seres humanos. Assim que o pecado entrou no mundo, houve um homicídio. Pouco tempo depois. Comentário do Hernán Dias Lopes. Isso aqui é interessante, porque isso aqui a gente aprende na escola. Paulo não tem uma visão otimista da natureza humana. Certamente a teologia paulina está em total desacordo com a visão de Jean-Jacques Rousseau, que afirmou que o homem é essencialmente bom. Paulo também não concorda com a tese de John Locke, de que o homem é apenas produto do meio. E nem Paulo corrobora a visão positivista de Auguste Comte, de que o problema do homem é a ignorância. O homem é um ser caído, falido espiritualmente, arruinado moralmente. É um poço de perdição. A sua garganta não é um canteiro de vida, mas uma cova de morte. Não é uma fonte de consolo, mas um abismo de perdição. Comentário do Calvino. Toda a impiedade emana de uma desconsideração para com Deus. Olha que interessante isso aqui. O final do versículo é: não há temor de Deus diante dos seus olhos. Se não há temor de Deus, a consequência é isso. Isso aqui é a base de tudo. Foi isso que Paulo mostrou no capítulo 1, quando estava falando sobre os gentios. Por que eles são afundados em todas aquelas imoralidades? Porque rejeitaram a revelação de Deus. Se rebelaram deliberadamente. Todos os pecados são consequências de falta de temor. Todos os pecados são consequência de falta de temor. Eu dei o exemplo aqui no Clube do Livro. Eu achei essa frase incrível. Eu não lembro se agora era do John Piper, acho que é do John Piper, mas ele usa o exemplo da pornografia. O pecado da pornografia, você não comete ele, por exemplo, na frente da sua mãe. Por quê? Porque ela está ali. E Deus não está quando você estiver sozinho? Então vocês percebem que mesmo esses pecados que parecem banais, eles são profundos, porque eles revelam falta de temor. Eles revelam até, às vezes, uma incredulidade sua, uma falta de confiança. Todos os pecados possuem raízes profundas ligadas no nosso coração. E a fonte de todas elas é a falta de temor. A crueldade, então, ela é vista nas ações humanas cada vez piores. Ao olvidarmos o temor de Deus, que é a parte essencial da sabedoria, não fica nenhum laivo de justiça ou pureza. Sumariando, visto que o temor de Deus é o freio pelo qual o nosso instinto perverso é mantido sob controle, a sua remoção desimpede em nós a reação de todo gênero de conduta licenciosa. Eu gostei muito desse trecho, desse comentário do Calvino aqui, porque ele mostra que o temor de Deus às vezes vai ser o freio para nos segurar. Irmãos, a gente não precisa mentir uns para os outros aqui, mas a gente ainda sente vontade de pecar. A gente sente, irmãos, e isso aqui não é ser hipócrita, não. Mas quantos momentos, irmãos, a gente só não peca porque a gente pensa assim, não, Deus está vendo. Deus está vendo, sabe? Fica parecendo uma hipocrisia. Então você não mudou. É o temor de Deus, ele às vezes funciona como esse freio. Lembrei de uma frase que eu ouvi da secretária do nosso escritório. E ela também é de outra igreja. Ela falou assim, e ela passou por uma situação assim com um gestor e falando para mim, a sorte dele é que nós é crente, porque senão
Exatamente. Isso pode parecer uma coisa muito, muito boba, mas é errado, mas essa é a forma, às vezes, do temor agir. Irmãos, Deus ele tem tantos métodos, sabe, para deixar a gente, às vezes, na linha. Até o medo de um pastor ficar sabendo pode ser Deus agindo. Sabe, esse temor ele tem multiformas. O medo, sabe, de não, eu não vou fazer isso porque o fulano está aqui também. Vai contar para pastor. Exatamente. Se faz você não pecar, existe graça ali. Tem alguma coisa. Mesmo que pareça uma besteira, mas existe graça, é porque essa graça age de formas diferentes. Mas o temor de Deus ele vai ser esse freio para impedir a gente de pecar. Vocês conseguiram entender a depravação total? De que a vida humana ela é totalmente, no sentido de todas as áreas dos seres humanos são contaminadas pelo pecado e não há nenhum ser humano livre disso. Ela é total, então, nesses dois sentidos. Atinge todas as pessoas e todas as áreas de cada pessoa. Eu coloquei um vídeo do Heber Campos Jr. Esse cara, ele é para explicar, ele é muito bom. Talvez seja melhor que Hernandes, Augustus, eu acho. Para explicar coisas assim, essas doutrinas. Eu acho ele excelente para explicar. Então, olha ele explicando a depravação total. Sabe por que é importante a gente explicar essa doutrina? Porque essa doutrina que a gente chama de depravação total, ela é total no sentido, primeiramente, no sentido de que atinge todas as pessoas. E ela explica muita coisa, sabe? Muita coisa no nosso mundo. E eu não estou falando agora só daquilo que todo mundo enxerga, como, por exemplo, guerras, violência, corrupção, escândalos. Isso todo mundo vê. Não, ela explica outras coisas. Ela explica por que uma criança é tão propensa ao erro, mesmo você ensinando várias vezes o que é certo. Ela explica por que a gente faz tantas e tantas melhorias sociais para que o homem avance. A gente tenta educação, a gente tenta fazer reformas sociopolíticas e parece que o ser humano não melhora. Isso explica por que a gente tem tanta vontade de agradar a Deus, mas tantas vezes desagrada a Ele. Essa universalidade do pecado explica muita coisa. Muita coisa. Mas a doutrina da depravação total, ela também diz respeito à abrangência do pecado. E aqui, o que eu quero dizer é que o pecado não é superficial. Ele atinge todas as partes da nossa vida e tem sede no coração. Observe que Paulo juntou um monte de textos que usam diferentes partes do corpo humano. É ilustrativo. Verso 13 fala da garganta, da língua. Verso 14 fala da boca. Verso 15 fala dos pés, do caminho, do 17. E no 18 fala dos olhos. A ideia é que todo ser humano está impactado pelo pecado. De tal forma que tudo que ele pensa, sente, deseja e faz é impuro, porque vem de uma fonte impura. É importante eu falar dessa doutrina porque a gente tem dificuldade de reconhecer os nossos próprios erros. A gente vê muito facilmente o erro dos outros. A gente tem dificuldade de reconhecer o seu próprio. Até Davi, quando estava crente pra caramba, disse assim: Senhor, absolve-me das faltas que me são ocultas. O que ele quer dizer? Senhor, tem erro que eu não vejo em mim, me perdoe. Até dos que eu não vejo. Porque nós precisamos aqui, muitas vezes, que outros nos ajudem a enxergar os nossos erros. Nós temos necessidade do próximo, mas não só do próximo e do juízo deturpado dele, mas da maneira como ele usa a palavra para nos mostrar o nosso pecado. Tiago disse assim que o homem insensato é aquele que olha para o espelho, ele não precisa ser corrigido, mas ele não corrige. Então imagina você olhar no espelho e ver que está todo descabelado, e aí você sair, mesmo assim. Você ser um ouvinte não praticante. Mas você olha no espelho e diz: opa, eu tenho que corrigir aqui, deixa eu arrumar meu cabelo. Então você é um ouvinte praticante. Tiago usa isso para dizer que quem olha para a palavra está olhando para um espelho. Ela mostra a sua feiura. Ela mostra como você está desajustado. E se você não faz nada para botar em ordem, você é um ouvinte. Só um ouvinte.
Vocês viram esses exemplos que ele usou no começo para falar sobre como nós vemos a depravação total? Ele usa o exemplo de uma criança. Você precisa ensinar a criança a fazer coisa errada? Você tem que ensinar ela a fazer o certo. Coisa errada. E por mais que você se iluda achando assim, não, mas isso aqui é porque aprendeu na escola, aprendeu não sei aonde, tranca num quarto. Deixa isolado lá desde que nascer para ver se depois de um tempinho não está fazendo coisa errada. Está dentro. É a natureza pecaminosa. A gente precisa ensinar é o certo. A gente precisa ensinar o certo. O outro exemplo que ele usa, o ser humano acha que ele vai evoluindo e nessa evolução ele se torna moral. Essa parte eu achei muito interessante que ele falou, porque isso aqui é o que eu estou vendo na faculdade desde o começo que eu entrei, basicamente. Existiu uma crise, Gil. Existiu uma crise na humanidade, porque a humanidade foi evoluindo. A Igreja Católica foi meio que deixada de lado depois da Reforma Protestante. Então a gente não precisa mais desse negócio de religião. Nosso lance agora é a razão. A gente vai conseguir, através da razão, agora atingir esse progresso humano. E eles foram progredindo, e os filósofos enalteciam a razão, a inteligência humana, a capacidade humana. O homem agora é o cara, é o tal. Resultado, começo do século XX, 2 guerras mundiais que dizimaram milhões de pessoas, guerras essas que tiveram coisas que as outras guerras não tinham. Bombas, avião, ou seja, frutos da razão humana. Aonde que essa razão nos levou? Qual o progresso que a razão humana trouxe para nós de fato? É isso que ele falou aqui. A depravação total mostra que não é o progresso científico, o progresso da razão, o progresso que supostamente eles acreditavam estar alcançando, que vai fazer o ser humano ser melhor, porque ele está contaminado por dentro e contaminado até a raiz. Verso 19. Sabemos, pois, que tudo quanto a lei diz, ela o diz àqueles que estão debaixo da lei, para que toda boca se cale e o mundo todo esteja sob o juízo de Deus. Esse aqui ele já está adiantando, é o objetivo da lei. Qual o objetivo da lei? Calar a boca do ser humano. Fazer o ser humano não ter desculpas diante do juízo de Deus. E essa lei é a lei moral de Deus, independente se é a escrita ou se é a gravada na consciência. Mas o que nós vimos no capítulo 2 é que não existe nenhum ser humano no mundo completamente ignorante a respeito da lei de Deus. Os judeus têm a revelação especial, detalhadinha, mas mesmo os gentios que nunca tiveram contato com essa revelação especial têm aspectos morais, divinos, implantados na sua consciência. E o objetivo dessa lei, seja na consciência, seja escrita, é para que toda boca se cale e o mundo todo esteja debaixo do juízo de Deus. Verso 20, portanto, ninguém será declarado justo diante dele pelas obras da lei, pois por meio da lei nos tornamos conscientes do pecado. Olha que versículo. Esse versículo aqui, Paulo está chegando na sua conclusão. Conclusão é, gentios não têm lei escrita, não tem revelação especial, mas tem lei gravada aqui, tem revelação natural sendo passada exteriormente. Portanto, são indesculpáveis, porque quebram a lei de Deus, rejeitam a revelação de Deus. Judeus receberam revelação especial, privilégios numerosos. Mesmo assim, não corresponderam, mas negligenciaram essa revelação. Paulo conclui que ninguém vai ser declarado justo diante de Deus pelas obras da lei. Ninguém. Porque por meio da lei nos tornamos conscientes do pecado. Esse final do verso 20, Paulo mostra uma verdade. Tudo bem, se a lei não consegue fazer a gente ser justo diante de Deus, por que Deus deu a lei? Essa tem que ser a pergunta que a gente faz. Sim, se ninguém é considerado justo pela obediência à lei, por que Deus entregou a lei então? Acontece que o objetivo da lei nunca foi tornar o homem justo. O objetivo da lei sempre foi esse, tornar os seres humanos conscientes do seu pecado. Justamente mostrar o erro. Mostrar o padrão
que a gente não consegue alcançar. E então a lei vai nos conduzir a algo que aí sim nos torna justos. A melhor ilustração que a gente tem na Bíblia é o Moisés e o Josué. Moisés representando a lei e o Josué representando aquele que nos coloca dentro da terra prometida. O Moisés vai só até a beirada, não entra. A lei só nos conduz à salvação, mas não nos dá a salvação. A lei só nos leva até ali. O objetivo da lei, então, é nos tornar conscientes do nosso pecado e então, nos humilhando, fazer a gente reconhecer que a gente não consegue. E aí sim, só depois de reconhecer que não consegue, o ser humano está apto a ser salvo. É necessário primeiro esse reconhecimento de pecado. E a lei é o instrumento que Deus usa para mostrar o pecado. Neste momento, a sala de audiências, onde todos negavam a sua culpa, se transforma na sala do júri. Até agora, Paulo estava montando perguntas que ele já sabia que as pessoas iam fazer para ele. Ah, mas os gentios não conhecem, mas receberam a revelação natural de Deus. Ai, Paulo, então qual vantagem que há em ser judeu se a circuncisão não vale de nada? Se vocês negligenciaram o privilégio, não significa que Deus deixou de ser fiel. Vocês foram mentirosos, vocês foram infiéis. Era uma sala de audiência até aqui, com Paulo debatendo, com todos esses que queriam ser absolvidos da sua culpa. Mas agora, a sala de audiência se transforma na sala do júri, onde Paulo vai mostrar o veredito. Todos são culpados. Os judeus se vangloriavam por terem a lei, e a mesma lei os condenava. Os gentios que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. A gente viu isso no capítulo 2. Aqueles que pecaram sem lei, como assim sem lei? Você falou que todos têm lei. Sem lei especial, sem revelação especial, sem a lei escrita. Mesmo esses que não receberam a lei escrita, ou seja, os gentios, os não-judeus, a Bíblia diz, sem lei perecerão. Eles não vão ser salvos porque não receberam essa lei escrita. Sem lei perecerão, ou seja, eles vão ser julgados também porque receberam certo padrão da lei gravado na sua consciência. Eles não serão julgados de acordo com a lei escrita. Obviamente, Deus não vai chegar para um gentio, para um indígena e vai dizer, por que você comia carne de porco? Não, isso é um aspecto da revelação especial dada aos judeus, mas eles vão ser julgados de acordo com a revelação que eles receberam, e todos receberam certo nível de revelação. Nenhum homem sairá desse julgamento como inocente por seus méritos. Ninguém será declarado justo pelas obras da lei, pois o padrão nunca é alcançado. É o padrão de Deus, gente, que a gente está falando, viu? A gente pode olhar para dentro de nós e pensar, não, mas eu sou uma pessoa correta. Tudo bem, você pode ser correto por padrão da igreja, às vezes você é um pouquinho mais correto que os outros, às vezes você é um pouquinho mais limpinho que os outros, mas o mais limpinho do seu serviço é você. O mais limpinho dentro da sua casa é você, mas o padrão não é a sua casa. O padrão não é o seu serviço, o padrão é divino. E esse padrão você não atinge. É aquela história. Tudo bem, você se encanta com as obras maravilhosas. Eu sou uma pessoa que tem tanto amor dentro de mim, olha as obras que eu faço. Meu amigo, Deus viu a cruz. O que é o que você faz perto disso? O que é a sua demonstração de amor perto disso? Aquele é o padrão. E esse padrão nós não atingimos. O padrão, ele é celestial. Comentário aqui, trecho do livro Escravo. Não é de admirar que até o conceito dessa escravidão absoluta, uma doutrina comumente conhecida como depravação total ou incapacidade total, é repugnante para o coração humano decaído. Na verdade, nenhuma doutrina é mais odiada pelos incrédulos do que essa. E mesmo alguns cristãos a atacam veementemente. Isso é verdade. O ímpio não aceita isso aqui de forma nenhuma. Você falar que ele é pecador, eu sou pecador, eu faço coisa boa, é isso que ele responde. Eu faço caridade, eu sei que tem muita gente pecador por aí, mas não é o meu caso, não. O Nicodemos conta a história de que ele estava evangelizando no sertão nordestino, e aí ele chegava para as pessoas simplesinhas, né? E ele, seu José, o senhor sabe que o senhor é pecador? Sou mesmo. Pois é, senhor José, e a Bíblia diz que o pecador merece isso. Não, pastor, mas eu sou pecador, mas não tanto assim, não. Essa é a resposta. O ser humano tem muita dificuldade de negar, de afirmar, de admitir a sua depravação.
ela é odiada pelos incrédulos e às vezes odiada e rejeitada até pelos cristãos. Embora a doutrina da depravação total costume ser a mais atacada e subestimada dentre as doutrinas da graça, é a mais distintivamente cristã. Não existe nenhuma doutrina mais cristã do que a depravação total. O cristianismo é a única religião do mundo, Gil, que coloca o homem lá embaixo. Que diz para o homem quem ele verdadeiramente é. Todas as outras religiões vão dizer que o homem é capaz de atingir alguma coisa. Seja através de sacrifícios, de obras, de meditações, mas o homem, ele é capaz de fazer alguma coisa. O cristianismo é o único que diz, não é. Não é à toa que eles falam que os crentes querem enfiar a goela abaixo o evangelho. Ela é a base do entendimento correto do evangelho, essa doutrina. Uma das características predominantes da queda humana universal é o engano da mente do pecador sobre a sua condição verdadeira. O próprio fato da gente conversar com um ímpio, com um incrédulo, e dizer para ele que ele é pecador, e ele rejeitar dizendo que não é pecador, que não é depravado, o próprio ato dele rejeitar é uma prova de que ele é depravado. Porque uma das marcas da depravação é o engano da mente. É cegar o entendimento. Essa é uma das marcas do pecado. Motivada pelo orgulho, a mente depravada pensa de si muito mais do que realmente é. Mas a palavra de Deus atravessa esse engano como uma espada afiada, diagnosticando o homem como um doente incurável. Comentário do Hernandes: a lei apenas faz o diagnóstico, mas não é o remédio. A lei é como um espelho, aponta a nossa sujeira, mas não a remove. É como um prumo, identifica a sinuosidade de uma parede, mas não a endireita. É como um farol, mostra o obstáculo do caminho, mas não o remove. É como um raio-x, revela o tumor, mas não o remove. E como um termômetro, diz quando uma pessoa está com febre, mas não a cura. A lei é boa quando usada para produzir convicção de pecado, mas é impotente para salvar do pecado. Como Lutero destaca, a sua função não é justificar, mas aterrorizar. Eu fui atrás desse comentário do Lutero e eu achei um comentário dele na carta aos Gálatas. O principal motivo da lei é fazer que os homens sejam não melhores, mas piores. Quer dizer, ela lhes mostra o seu pecado, para que a partir desse conhecimento eles possam ser humilhados, aterrorizados, esmagados, quebrantados, e dessa forma sejam levados a sair em busca da graça e chegar assim àquela semente abençoada que é Cristo. Eu não acredito em nenhuma conversão que não é resultado de uma humilhação. Sabe? Existem pessoas, irmãos, que assim, são crentes de longa caminhada, às vezes têm carga em igreja, não têm convicção de pecado, não tem. Não passaram por esse momento. Tem convicção de pecado da boca para fora. Eu sou pecador. Eu costumo dizer assim, Gil, se tem uma pessoa que não tem dificuldade em entrevista de emprego, é o crente. Que as pessoas ficam aterrorizadas nas entrevistas de emprego quando eles perguntam assim, me cita uma qualidade? Ah, é maravilhoso. Agora me cita um defeito. Rapaz, as pessoas têm muita dificuldade. O crente não tem. Não tem, porque se tem uma coisa que ele enxerga nele, são as falhas. São os defeitos. Esses são fáceis de serem identificados. E existem pessoas, repetindo, que têm o discurso de eu sou pecador da boca para fora. Agora, se você estiver conversando ali próximo com a pessoa e falar assim, qual que você acha que é o pior defeito seu? Não vai achar. Tem muita dificuldade de achar. Não, eu não sei, sou perfeccionista demais. Esse é o clássico, né? Eu sou perfeccionista, eu gosto das coisas certinhas. Ui, isso é um defeito. Então, assim, é preciso, irmãos, esse momento de humilhação, da gente ser esmagado. A conversão começa com isso. Comentário do John Murray. A lei realiza esse serviço necessário e contributivo em conexão com a justificação. Ela comunica o conhecimento do pecado e capacita-nos a perceber que pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. E por consequente, toda boca tem de permanecer calada e o mundo inteiro jaz debaixo da condenação divina. Interessante isso aqui, eu até grifei lá. A lei está em conexão com a justificação. O final do capítulo 3 vai ser Paulo, depois de mostrar que a lei é incapaz, ele vai dizer o seguinte, anulamos a lei? Pelo contrário, confirmamos a lei. Que as duas coisas andam juntas. A justificação e a lei andam juntas. Não que a lei torne a pessoa justa, mas ela participa do processo. Por isso ela não deve ser anulada. Esse padrão moral de Deus, eu não estou falando dos mandamentos para os judeus, estou falando desse padrão moral de Deus, não pode ser excluído, irmãos. Quem fez o estudo da carta aos Hebreus vai lembrar.
o instrumento que Deus usa para nos manter santos é nos cobrar um padrão que nós somos incapazes, Gil. O instrumento que Deus usa para nos manter em oração é dizendo, orai sem cessar. Uai, sem cessar? Mas os meus pensamentos são vagos. Sim, mas você vai lutar para orar sem cessar. O instrumento de Deus para nos manter santos, perseverantes, às vezes, irmãos, vai ser exigir de nós coisas que Ele sabe que nós não somos capazes de atingir completamente. Mas então por que Ele cobra? Porque esse padrão moral sempre tem que estar na nossa consciência, para nos manter humilde, para nos manter ali, buscando a Ele. Fala assim, ora só um pouco, mas não vai orar nunca. Pensa se existisse um versículo dizendo assim, ore pelo menos 5 minutos por dia. Se está dizendo orar sem cessar e a gente já é tão falho em oração, mas o padrão moral de Deus sempre é mantido, irmãos, e sempre é pregado. Irmãos, olha que incrível isso aqui. O padrão moral, essa lei, padrão moral de Deus, não é excluído, ele é mantido, só que agora ele é mantido com o seu propósito revelado. O propósito não é orar sem cessar, porque aí se eu orar sem cessar eu vou ser salvo? Então você conquistou a sua salvação? Não, ore sem cessar, tente. E aí você vai ser humilhado, percebendo que é pecador, que não consegue atingir esse padrão. E então Deus vai ter atingido o objetivo através da lei, através desse padrão, te manter ali, humilhado, humilde, contrito, quebrantado aos pés dele. E é nesse momento que a graça nos salva, quando nós somos humilhados por esse padrão inalcançável de Deus. Então a lei está em conexão com a justificação. Comentário do Douglas Moo. A terminologia dessa frase reflete a imagem de um tribunal. Calar a boca, que foi o que o versículo disse, a lei serve para quê? Para que toda boca se cale, não é? Então, calar a boca aponta para a situação do réu, que não tem mais nada a dizer em resposta às acusações contra ele. Paulo apresenta Deus tanto como o ofendido, quanto como o juiz, que avalia as evidências e pronuncia o veredito. A imagem, então, é de toda a humanidade diante de Deus, responsável e obrigada a prestar contas a Ele pelas violações intencionais e indesculpáveis da vontade divina, aguardando a merecida sentença de condenação pelas suas ações. Deixa eu fazer um comentário aqui. Às vezes até eu, nos cultos sobre o Apocalipse aqui, eu digo que naquele momento as pessoas vão tentar argumentar. Jesus fala sobre isso, que no dia do juízo, Sodoma e Gomorra vão se levantar e vão acusar as cidades lá de Betsaida e vão dizer, nós não tivemos a oportunidade que vocês tiveram Jesus aí no meio de vocês fazendo curas, nós não tivemos nada e mesmo assim fomos condenados. Então, mas isso é ilustrativo, irmãos, claramente é ilustrativo, porque diante do juízo, ninguém vai ter coragem de abrir a boca, irmãos. Todos vão estar com a boca calada. Mesmo os mais arrogantes seres humanos que já existiram, mesmo os mais poderosos políticos que já existiram, estarão humilhados. Não haverá contestação. Não haverá. O ofendido é o juiz, então acabou. O juiz não está ali apenas como juiz, ele está ali também como o ofendido. Foi a mim que vocês ofenderam com os seus pecados. Não há a quem recorrer. Não há. Todos estarão calados diante do juízo. Essa imagem de as pessoas tentando argumentar, obviamente é ilustrativa, mas todos estarão calados, não haverá argumentos que defendam a pecaminosidade humana. Certo a depravação total? Podemos continuar então aí? A gente vai até umas 9h15, acho que eu consigo terminar. Capítulo 3, então, do verso 21 ao 31, que é para encerrar o capítulo 3, Paulo, então, vai mostrar qual que é a solução. Se somos depravados, tanto judeus como gentios, não conseguimos atingir o padrão de Deus, portanto, não conseguimos ser declarados justos diante dele pela nossa obediência, pelos nossos méritos, então todo mundo vai para o inferno e é isso. Qual a saída, então? É aí que Paulo vai trabalhar a doutrina da justificação pela fé, que é a base do cristianismo, da carta aos Romanos, da Bíblia, de basicamente tudo que a gente faz.
A justificação pela fé é a doutrina mais importante do cristianismo. Verso 21 e 22. Agora, porém, se manifestou uma justiça que provém de Deus, independentemente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Esse versículo 21 ele é um bálsamo, sabe? Depois da gente ser humilhado, esse agora, porém, isso é um bálsamo. Deus proveu a justiça. O ser humano não conseguia ser justo por conta própria. Mas o juiz que poderia nos condenar resolveu prover algo para nos tornar inocentes. Esse é o bálsamo do Evangelho. Esse é o bálsamo do Evangelho. Se manifestou uma justiça que provém de Deus, não mais de méritos humanos. Essa justiça provém de Deus. Ela é independente da lei, e a lei aqui está com L minúsculo. Independente da lei, ou seja, daquele padrão moral de Deus, que tanto pode ser o padrão escrito, quanto pode ser aquele gravado na consciência. Olha essa diferença. Independentemente da lei com L minúsculo, independentemente desse padrão que Deus deu, tanto escrito como gravado na consciência, a justiça agora que vem de Deus é independente desse padrão. Só que ela foi testemunhada pela lei com L maiúsculo, ou seja, agora está falando sobre a lei escrita, a lei dos judeus, foi testemunhada pela lei e pelos profetas. Olha que maravilhoso isso aqui. Paulo, ao mesmo tempo, está mostrando que agora, no tempo dele, se manifestou essa justiça que provém de Deus, não mais dos méritos humanos. Deus proveu essa justiça. Essa justiça não depende do cumprimento desse padrão moral de Deus, porque senão nós estaríamos perdidos. É independentemente da lei com L minúsculo. Mas, ao mesmo tempo, a mensagem que eu estou trazendo, a mensagem que Paulo está trazendo, foi testemunhada pela lei com L maiúsculo, pelo Antigo Testamento e pelos profetas. Ou seja, não é nada revolucionário que eu estou trazendo aqui. Isso aqui para os judeus poderia parecer revolucionário, mas Paulo mostra que não. A justificação pela fé está presente no Antigo Testamento. Os judeus, verdadeiramente judeus, salvos do Antigo Testamento, sabiam que não eram os bodes que eles sacrificavam que expiavam o pecado deles. Os judeus, verdadeiramente judeus, salvos do Antigo Testamento, sabiam que não era o sangue de Abraão correndo na veia deles que fazia eles serem aceitos por Deus. Os verdadeiramente judeus sabiam que eram aceitos por Deus mediante a fé. E essa fé no Messias que um dia viria. Eles sabiam disso. A lei e os profetas testemunham sobre isso. Verso 22. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, não mais agora apenas para um povo, que poderia ali tentar obedecer aqueles padrões, tanto escritos ou morais que Deus implantou na mente deles, para todos. Todos aqueles que depositarem a fé na pessoa de Jesus Cristo recebem essa justiça que agora provém de Deus, não mais dos méritos humanos. Depois de apresentar a má notícia, Paulo começa a apresentar a boa notícia do Evangelho. Toda pregação, quando o foco dela é evangelístico, deve apresentar as duas notícias. Se você apresentar só a má, está incompleto. Se apresentar só a boa, está incompleto. Você pregar que Jesus Cristo é o Salvador, tudo bem. Intrinsecamente, a palavra Salvador já reflete que é preciso uma salvação. Você só salva quem está perdido de alguma coisa, intrinsecamente. Mas o raciocínio humano não acompanha. Você dizer que Jesus é Salvador, a pessoa vai interpretar que tudo bem, ele me leva para o céu. Você vai precisar apresentar a má notícia de que nós somos pecadores, nós estamos em dívida com Deus e por mais que você se esforce, você não consegue se salvar. É necessário nós apresentarmos a má notícia. Paulo trabalhou a má notícia, capítulo 1, 2 e metade do capítulo 3, e agora ele começa a mostrar a boa nova, a boa notícia do Evangelho. A primeira característica da justiça que se manifestou é o fato dela provir de Deus. A segunda característica da justiça que se manifestou é a sua independência da lei. E a terceira característica da justiça que se manifestou é o meio para obtê-la, a fé na pessoa de Jesus Cristo.
Já vou comentar. Assim, a gente vai ter muitos estudos agora, que agora ele vai focar na justificação pela fé. Mas eu vou comentar como que funciona, né, essa questão da fé. Que a gente tem uma visão, assim, muito deturpada de fé, né? Fé hoje é o pensamento positivo, né? Eu acredito que vai dar certo, então eu tenho fé. Então eu acredito que um dia Jesus vai me levar para o céu. Então isso é ter fé. Mas a gente vai ver que essa fé, ela é uma convicção que se apropria. Então ela é uma convicção tão convicta mesmo, que você se apropria da obra de Cristo. Então ela não é simplesmente um pensamento positivo, né, como nós deturpamos, né, o conceito de fé. Comentário do Hernandes: a justificação não é um processo, mas um ato declaratório de Deus. A justificação é um ato legal, forense e judicial, que acontece no tribunal de Deus e não em nosso coração. Olha que interessante isso aqui. A salvação, ela acontece em um instante. Um instante, a pessoa é salva. Por quê? Porque a justificação acontece em um instante. Você entende o Evangelho, entende que é pecador, entende a obra de Cristo, crê, se apropria disso. Nesse momento você é justificado. Nesse momento. Existe uma diferença, aqui os católicos erram, porque os católicos consideram a justificação e a santificação a mesma coisa. A justificação é o início. Sua caminhada cristã começou no momento que você foi justificado. O que vem dali para frente é a santificação. Paulo vai trabalhar sobre isso. Ele vai trabalhar, aqui no final do 3, a justificação pela fé, e no 4 ele vai usar dois personagens do Antigo Testamento, Abraão e Davi, para exemplificar a justificação pela fé já no Antigo Testamento. E a partir do capítulo 5, 6, ele vai mostrar, tá bom, quais são os resultados da justificação na vida de um crente. Santificação, processo. Mas a justificação é um instante. Vocês entendem isso? A salvação, ela acontece em um instante. A gente confunde por quê? Porque a Bíblia traz a salvação nos três aspectos. A Bíblia diz, nós fomos salvos, instante. A Bíblia diz, nós estamos sendo salvos. E a Bíblia diz, nós seremos salvos. Mas a salvação mesmo, que engloba tudo isso, existe o start inicial dela. Existe o start inicial. E independentemente de onde que isso for abortado pela morte da pessoa, essa pessoa está salva. Porque ela foi justificada. Ou seja, ela agora é inocente diante de Deus. Acontece esse momento, então, esse instante de justificação. Aqui é interessante o comentário do Hernandes, porque ele diz que esse ato acontece no tribunal de Deus, não no nosso coração. Deus declara alguém justo. Então pode acontecer de você ter sido justificado e você não sentiu nada. Eu entendi o Evangelho, tudo bem, e vida que segue, né? Mas pode acontecer de você não sentir nada, mas você foi justificado, porque você entendeu, você se apropriou da obra de Cristo. Claro, existem conversões bem mais performáticas, vamos dizer assim, né? Mais emotivas, mas existe gente que é seco, irmãos. Existe gente que não chora por nada, que não derrete por nada. O cabra está ali, ó, no culto ali, você pregou o Evangelho, ele entendeu. Eu gosto de gente que fica assim no culto. Agora já aconteceu, Deus está pregando e eu penso. Só que pode acontecer, a pessoa está ali, sim, tudo bem, é isso mesmo, faz sentido, eu me aproprio disso, pronto. A pessoa foi justificada, eu não estou dizendo, não estou também banalizando qualquer pessoa que tudo bem, entendi, tudo bem, não. Mas pode acontecer de não ter nenhuma manifestação exterior, nenhum sentimento muito diferente, porque a pessoa foi declarada justa por algo externo. Nós não estamos mais falando daquela justificação que as pessoas tentavam pela lei, pelos méritos. Não. Você percebe que a pessoa ainda não foi justificada quando você conversa com ela sobre salvação e a resposta dela é, não, mas eu ainda faço coisa errada demais, não sei o quê. Exatamente. Você está tentando ser justificado pelo antigo método, que nunca deu certo com ninguém. Mas o novo método, que na verdade é o único método, ele é externo. Essa justiça ela é imputada exteriormente, ela vem de fora. Então pode acontecer de você não sentir nada. Algo fora de nós, não dentro de nós. E algo que Deus faz por nós e não em nós. A justificação acontece de uma vez para sempre, nunca precisa ser repetida. Não há repetição na mente divina do ato de justificação,
como não há repetição na morte expiatória de Cristo, sobre a qual ele descansa. A justificação não possui graus, ela é plena, cabal, absoluta, para todos os que creem. Não existe um indivíduo mais justificado do que o outro. O menor crente é tão justificado quanto o maior santo. Comentário do Calvino. Portanto, eis a ordem a ser seguida para a discussão do presente tema. Primeiro, a causa da nossa justificação não se acha radicada no julgamento humano, e sim no tribunal divino, diante do qual só a perfeita e absoluta obediência à lei é computada como justiça, como é evidente das promessas e admoestações da lei. Se não há um sequer que atinja a santidade com tanta precisão, segue-se que todos os homens se acham destituídos de justiça inerente. Segundo, é indispensável que Cristo venha em nosso auxílio, pois ele é o único inerentemente justo e capaz de fazer-nos justos, transferindo para nós a sua própria justiça. Isso aqui ele vai comentar mais. Agora percebemos como a justiça procedente da fé é a justiça de Cristo. Então essa justiça que se manifestou, que a lei e os profetas testemunhavam, ela é uma justiça externa. Resumindo, ela é uma justiça de outra pessoa. Foi uma justiça de outra pessoa que foi imputada em você. Se o padrão de Deus é a obediência completa, outra pessoa obedeceu de forma completa, mas em vez de receber os benefícios pela sua obediência, recebeu os castigos que você merecia. E no momento que você tem essa fé que se apropria, a justiça dessa pessoa passa para você e os seus pecados são transferidos para essa pessoa. É dessa forma, então, que acontece essa justificação. A justiça, então, que nós, os salvos, temos é uma justiça externa, de outra pessoa, é a justiça de Cristo. Quando, pois, somos justificados, a causa eficiente é a misericórdia divina. Cristo é a substância, a matéria da nossa justificação. E a palavra, juntamente com a fé, são os instrumentos. Ele coloca a palavra juntamente com a fé, porque não existe fé se não ouvir a palavra, né? Disse-nos, portanto, que a fé justifica, visto ser ela o instrumento pelo meio do qual recebemos a Cristo, em quem a justiça nos é comunicada. Comentário aqui do Henry. O homem em seu estado depravado, sob o poder dessa corrupção, jamais poderia, por quaisquer obras próprias, obter aceitação da parte de Deus. Mas isso deve ser solucionado puramente na livre graça de Deus, dada através de Jesus Cristo a todos os crentes verdadeiros que a recebem como um dom gratuito. Se jamais tivéssemos pecado, a nossa obediência à lei seria a nossa justiça. Faça isso e viva. A gente tem isso, né, na lei. Mas tendo pecado e sendo corrompidos, nada que possamos fazer expiará a nossa antiga culpa. Irmãos, vocês estão conseguindo ligar a depravação total com isso aqui? Por que nada que a gente possa fazer vai fazer a gente ser aceito por Deus? Porque você é depravado e tudo que você faz tem pecado. Tudo que, por mais que você olhe todos os mandamentos lá e diga, não, mas esses mandamentos eles são externos, a maioria deles são externos, coisas para eu fazer, eu faço tudo. E aí você vai ver que por trás existe uma contaminação, um objetivo errado, uma motivação errada. Então, tudo que nós fazemos é contaminado, por isso nós não conseguimos atingir esse padrão. Era por sua obediência à lei moral que os fariseus esperavam justificação. Sendo assim, há duas coisas das quais o apóstolo argumenta aqui. A culpabilidade do homem, para provar que nós não podemos ser justificados pelas obras da lei, e a glória de Deus, para provar que nós devemos ser justificados pela fé. Comentário do Calvino aqui da carta aos Gálatas. Esta é a verdade. Pelas obras da lei, nenhum mortal obterá justificação. A justiça gratuita se concretiza em nós quando nos despimos da nossa justiça própria. A carta aos Gálatas também trabalha muito essa questão de lei, de fé, também trabalha bastante. Por isso que eu fui atrás desse comentário aqui. E olha que interessante isso aqui. O que Jesus disse que é o primeiro passo para nós fazermos quando nós queremos seguir a Ele? Negue-se a si mesmo. A justificação pela fé é o negue-se a si mesmo. Porque é você, literalmente, pegando todos os seus instrumentos que você tinha usado até então para tentar conquistar sua salvação, jogando no chão, nos pés de Deus, dizendo, não consigo. E eu nego essa minha tentativa de ser justo pelas minhas próprias forças. Esse é o negue-se a si mesmo. Eu acredito que no restante da carta aí, talvez gere um incômodo. Geralmente a carta aos Romanos gera um incômodo no coração das pessoas de pensar assim, é muito
bom para ser verdade. Essa é a sensação que a carta aos Romanos gera no coração das pessoas. Sabe por quê, irmãos? Porque o ser humano, ele ama ter as coisas pelo mérito dele. Sabe quando você, não sei se todo mundo já teve a experiência, às vezes, de morar de favor na casa de alguém? Fica desconfortável, sabe? A sensação, lendo a carta aos Romanos, é tipo assim, sabe? Moço, de graça? Deixa eu pagar alguma coisa por isso aí, sabe? Essa é a sensação. E aí entra o nexo a si mesmo. Sim. É bom demais para ser verdade? Justamente, eu quero que você se humilhe. Eu quero que você perceba que eu sou bom mesmo. Eu sou muito bom. Um juiz tão bom que foi o ofendido e ainda assim mandou a solução. A carta aos Romanos passa essa sensação. Não sei se hoje vai ficar essa sensação, mas no restante eu tenho certeza. Do tipo, é porque a gente está tão acostumado com os aparatos religiosos que a carta aos Romanos traz esse constrangimento, sabe? Meu Deus. A justificação pela fé, irmãos, ela é a humilhação do ser humano. É humilhante, irmãos, o que Deus teve que fazer. Humilhante para nós. Deus cria, desobedece. Deus dá a lei, ou seja, olha aqui, ó, eu vou dar um instrumento para vocês perceberem que vocês erraram. Se ensoberbecem, acham que estão cumprindo o padrão de Deus. Deus manda aquele para cumprir a lei, justifica, aceita de novo essa criação. É bom demais para ser verdade, né? Essa carta traz esse constrangimento, esse é o objetivo mesmo de Deus, né? Deixar a gente constrangido. 22, 23, 24, a gente dá uma acelerada aí. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Não há distinção. Gentios, judeus, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu acho muito legal esse versículo. Como assim destituídos da glória de Deus? Glória, a palavra glória, ela significa luz. Uma luz muito forte. Todos pecaram e estão destituídos da glória, ou seja, dessa luz de Deus. Olha que pesado isso. O pecado torna a gente agora incapaz de mostrar a luz de Deus para o mundo. E a gente vê isso em graus diferentes na vida das pessoas. Deus cria o homem à sua imagem, à sua semelhança, com os seus atributos. O ser humano não perde a imagem e semelhança de Deus quando ele pecou, mas ela fica deformada. Mas ele perde essa capacidade de mostrar Deus ao mundo por conta do pecado. Mesmo o amor, um exemplo, o amor é um atributo de Deus que nós também temos. Deus colocou amor em nós. Nós usamos o amor para pecar. Nós usamos a inteligência, que é um atributo de Deus, que ele também imputou em nós, para tentar provar que ele não existe. Então nós estamos destituídos da glória de Deus, ou seja, nós não temos mais essa capacidade de mostrar Deus, essa luz ao mundo. E agora então nós somos justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Esse versículo ele tem duas informações, o 24. Primeiro que essa justificação, ela é de graça. Para quem? Para nós. Mas ela custou muito caro para Deus. Tem não sei se eu posso chamar de teólogo, um escritor alemão, chama Dietrich Bonhoeffer. Ele foi preso nos campos de concentração e ele tem um livro chama Discipulado, onde ele fala sobre a diferença da graça verdadeira e de uma graça barata. A graça que não me traz nenhuma consequência prática é o que ele chama de graça barata. E aí ele mostra que essa graça barata só existe hoje, só existem igrejas que não existe nenhum padrão, não existe nenhum conceito de certo e de errado, só existe esse tipo de igreja porque eles não compreendem o duplo aspecto da justificação. É de graça para nós, realmente, mas custou tudo. Custou a vida do Filho de Deus. E isso tem que gerar um impacto em nós. Tem que fazer a gente ter um senso tão profundo de gratidão e de temor que eu não posso viver a minha vida desconsiderando o que ele disse. Como que eu me defino como igreja? Como é que eu digo que
eu amo Jesus se eu não estou nem aí para o que ele disse? Como é que ele dá a vida em redenção por mim? Como é que custa a vida do Filho de Deus me salvar e eu vivo a minha vida como se nada do que ele disse importasse verdadeiramente? É esse tipo de graça que o Bonhoeffer chama de graça barata. Desconsidera que é barata, gratuita, na verdade, para nós, mas custou a vida do Filho de Deus. E isso gera gratidão, temor. A nossa obediência agora não é tentando conquistar alguma coisa, é gratidão. Porque eu compreendo que realmente eu recebi a salvação de graça. Mas custou a vida do Filho de Deus. O mínimo que eu posso fazer para corresponder, o mínimo, como gratidão, não visando alguma coisa, é servi-lo. É considerando o que ele disse para eu fazer. É o mínimo que eu posso fazer. Paulo construiu o argumento até aqui com maestria. Todos os seres humanos são culpados, não possuem mais a luz, a glória que faz Deus ser reconhecido e adorado como tal. Paulo descreve essa justificação como gratuita para nós, ou seja, não é pelos nossos méritos, né? E ao mesmo tempo ela ocorre por meio da redenção, ou seja, custou caro para Deus. Paulo, só lembrando, eu estou falando rápido aqui, mas a redenção, a gente viu no livro Escravo, é a compra, né? Lembra que o senhor de escravos chega? A redenção é o ato dele comprar. E por que eu estou falando que custou caro para Deus a redenção? Qual foi a moeda mesmo que Deus usou? Pedro fala, nós não fomos comprados por ouro, por prata, mas pelo sangue incorruptível de Cristo. Então, a maneira que ele nos comprou foi pelo sangue dele. Paulo insiste em que todos, sem distinção, carecem de buscar justiça em Cristo. Como se dissesse, não há outro caminho para a obtenção dessa justiça. Não há um método para justificar alguns e outro método diferenciado para justificar outros, senão que todos igualmente têm de ser justificados por meio da fé, já que todos são pecadores. Ninguém tem como justificar-se diante de Deus. Ele tem por certo que todo mundo que se aproxima do tribunal divino se conscientiza plenamente de ser pecador e se sente aniquilado, perdido sob o senso de sua própria culpa. E assim, faz-se evidente que nenhum pecador pode suportar a presença de Deus, como se pode ver no exemplo de Adão. Olha que interessante isso aqui. No Apocalipse, quando o trono de Deus aparece, é dito assim, os céus e a terra fugiram da sua presença. Porque está tudo contaminado. Qual foi a reação de Adão quando Deus desce no jardim? Ele foge. Ele foge, por quê? Porque é o santo e ali tem pecado e os dois não dá. Não dá para estar juntos. Então os pecadores diante do trono de Deus serão esmagados. Eles não vão conseguir levantar a cabeça. Porque aqui tem pecado e lá é santidade pura. Essas duas coisas elas são antagônicas, né? Comentário do Hernandes, a justificação não é apenas o cancelamento da dívida, ou seja, ela vai além do mero perdão. Perdoar é absolver alguém de uma penalidade ou dívida, tem uma conotação negativa. Justificar, olha isso, é reputar, declarar que alguém é justo, tem uma conotação positiva. A justificação é maior que o perdão. Deus, sem mérito algum nosso, de pura graça, nos confere e imputa a perfeita satisfação, justiça e santidade de Cristo, como se nunca tivéssemos cometido pecado algum. Essa é a justificação. As pessoas têm uma visão errada, às vezes, de como que funciona a nossa caminhada com Deus. Eu já vi gente falar assim, não, porque quando você se converte, Deus apagou seus pecados para trás. Agora, daqui para frente, a gente está perdido. Mas a verdade é que Deus pagou pelos nossos pecados do passado, de hoje, e os pecados que nós ainda nem cometemos. Por isso a salvação não se perde. Por que quando Jesus nasceu, se o propósito era ele morrer pelos pecadores, por que ele não nasceu e já foi pregado numa cruz, bebezinho lá? Porque o propósito de Deus não era apenas perdoar. O propósito de Deus agora era nos tornar novas pessoas. E para isso Cristo precisava viver uma vida reta, sem nenhum pecado, obediência plena. Então ele atinge maturidade. Ele foi um homem adulto. E então foi crucificado para trazer não somente perdão, mas esse aspecto da justificação, que é nos tornar agora como se nós nunca tivéssemos pecado, uma vida nova, literalmente.
e capacitada agora a viver uma vida em obediência como ele viveu. Nós precisamos ter esse aspecto da justificação muito claro para nós. Douglas Moo, a libertação envolvida ocorre por meio do pagamento de um valor, que é a redenção. Na época de Paulo, redenção muitas vezes se referia a uma transação, por meio da qual prisioneiros de guerra, criminosos, condenados e especialmente escravos eram capazes de comprar sua liberdade. É provável que Paulo esteja usando a palavra com esse sentido, apresentando a morte de Cristo como um resgate, um pagamento, que substitui aquela pena pelos pecados que todas as pessoas devem a Deus. Deus, em Cristo, paga o preço necessário para redimir o seu povo da escravidão ao pecado. Isso aqui parece que foi tirado do livro lá do John MacArthur, né? Comentário aqui do Philip Melanchthon. O mundo não vê a magnitude da ira de Deus contra o pecado e diz que o pecado é algo leve. Mas aqui aprendemos que a ira é tão grande que nenhuma oferta poderia aplacar Deus, exceto a morte do seu filho. Portanto, a segurança daqueles que persistem no pecado e desprezam a ira de Deus é horrível. Repetindo o que eu estou dizendo aí nos cultos sobre o Apocalipse, no estudo aqui também, nenhum pecado ele é pequeno. Nenhum pecado ele é irrelevante. Todos os pecados são gravíssimos, por quê? Porque está sendo contra um Deus santo. Então você não está, às vezes, simplesmente pecando contra o seu irmão. Quem dera fosse só com consequência seria pouca. Você está pecando contra a santidade máxima. Para aqueles que não forem salvos, que não têm Cristo, mesmo o menor dos pecados, vai ser necessário uma eternidade no inferno, porque você pecou contra o grau máximo de santidade. E para aqueles que são salvos, essa realidade também é viva. O pecado ele é tão sério que foi preciso o Filho de Deus ser morto para pagar. Nenhuma outra moeda, entre aspas, pagaria o preço, exceto o sangue de Cristo. 25 e 26, Deus o ofereceu como sacrifício para expiação pelo seu sangue, para ser recebido pela fé, de forma a demonstrar a sua justiça. Então nós vemos que Deus providenciou essa justiça como? Sacrificando o seu Filho. Jesus não foi para a cruz porque os romanos o pegaram, porque os judeus finalmente conseguiram. Jesus foi para a cruz porque o Pai estava oferecendo um sacrifício. E esse sacrifício ia trazer a nossa justificação. Isto porque na sua tolerância, olha esse versículo importante, na sua tolerância deixou impunes os pecados anteriormente cometidos. Olha que versículo interessante. No Antigo Testamento, como que as pessoas eram salvas? Pela fé, da mesma forma, né? Só que eles depositavam a fé no Messias que ainda não tinha vindo. Automaticamente, Deus agora deixava os pecados impunes por um tempo. Deus adiava a pena. Por quê? Porque o Messias ainda não veio. É literalmente isso. Eu creio no Messias que um dia vai vir. Eu continuo ali oferecendo os meus sacrifícios, mas apenas como uma lembrança, uma sombra daquele que ainda vai vir. Mas os meus pecados, eles são como que adiados à consequência deles. E a consequência veio em Cristo. Cristo pagou, de fato, pelo pecado. Então é por isso que diz que Deus, na tolerância dele, deixou impunes os pecados anteriormente cometidos. Aqueles que creram em Cristo, antes dele ter vindo definitivamente ao mundo, os pecados deles foram tolerados. E quando Cristo veio, Cristo levou os pecados, olha isso, Cristo levou os pecados dos que viveram antes dele, dos que viviam na época dele e dos que vão viver até o mundo ser mundo. Cristo levou os pecados de todos os salvos, né, de toda a humanidade. Todavia, no presente, Deus demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Isso aqui pode parecer uma contradição. Como que Deus pode ser justo e justificador? Se Deus coloca uma lei dizendo que é para obedecer, se não obedecer, a pessoa vai ser condenada se quebrar a lei? Como é que agora Deus está salvando pessoas que quebraram a lei? Então ele não está sendo justo. Se ele falou, mas Deus consegue ser justo e ao mesmo tempo salvar pessoas, ser justificador. Como? Não jogando os pecados no lixo. A justificação, ela acontece porque Deus não ignora o pecado. Se Deus simplesmente olhasse para o mundo e falasse assim, não, eu falei lá, mas
eu jogo os pecados na lata do lixo, vem todo mundo para cá, vem todo mundo ser salvo aqui. Ele estaria quebrando um atributo dele mesmo, que é a justiça. Deus é justo. A gente viu, né, no capítulo 2 do Base da Fé Cristã, que Deus, ele pode fazer todas as coisas, no sentido dele ser onipotente, sim, mas ele não fere os seus atributos. Então, ele poderia salvar todo mundo? Como onipotente, poderia, mas ele quebraria o seu atributo dizendo que ele é justo, então ele não faz. A onipotência de Deus, ela é medida pelos próprios atributos de Deus, pelos outros atributos de Deus. Então, ele consegue ser justo e justificador. Como? Não jogando os pecados na lata do lixo. Não, eu realmente falei que quem quebrasse a lei ia sofrer condenação, ia sofrer o castigo. Mas o castigo vai ser descontado em outra pessoa. Eu não vou jogar os pecados no lixo, vai ser descontado em outra pessoa. Então é assim que ele consegue ser justo e ao mesmo tempo salvar, né, justificar aqueles que têm fé na pessoa de Jesus Cristo. Deus é justiça. A forma de Deus conseguir perdoar pecadores e ao mesmo tempo continuar sendo justo foi imputar a culpa em outra pessoa. No Antigo Testamento, os salvos depositavam a fé no Messias que ainda viria, ofereciam sacrifícios que apontavam para o Messias e assim a punição para os seus pecados era adiada. Comentário aqui do Henry. Jamais houve uma demonstração de justiça e santidade de Deus como houve na morte de Cristo. Parece que ele odeia tanto o pecado que nada menos que o sangue de Cristo poderia pagar por ele. Ao encontrar pecado, embora apenas imputado em seu próprio filho, ele não o poupou, pois ele se fez pecado por nós. Isso aqui, ler sobre a crucificação de Jesus é perceber isso. Nossa, mas era o filho dele? Por que Deus fez isso? Por que a terra fica escura quando Jesus está na cruz? E por que Jesus diz, Deus meu, por que me desamparaste? Porque eu estou olhando e eu estou vendo pecado. Tem pecado imputado aí. E eu sou santidade. O pecado e a santidade são antagônicos. Então, mesmo sendo o filho amado de Deus, ele não o poupou, pois ele se fez pecado por nós. As iniquidades de todos nós são lançadas sobre ele, embora ele fosse o filho do seu amor. Contudo, agradou ao Senhor moê-lo, como diz Isaías 53. Comentário aqui do John Murray, no outro livro dele. A propiciação não é uma conversão da ira de Deus em amor. A propiciação da ira divina, efetuada na obra de Cristo, é a provisão do eterno e imutável amor de Deus para que, por meio da propiciação da sua própria ira, o amor pudesse realizar os seus propósitos de uma maneira que fosse consoante com e para a glória dos ditames da sua santidade. Olha isso aqui. Uma coisa é dizer que o Deus irado se fez amoroso, o que é inteiramente errôneo. Outra coisa é dizer que o Deus irado é amoroso, o que é profundamente verdadeiro. É o exemplo do Deus é amor, mas é justiça. E não existe esse mais. Deus é amor e justiça. E a prova disso é a cruz. A cruz mostra o amor e a justiça de Deus ao mesmo tempo. Deus não escolhe com qual atributo. Eu vou agir agora só com justiça. Eu vou agir agora só com amor. Não. Ele age na totalidade, né, dos seus atributos. E a obra redentora de Cristo mostra isso para nós. Deus estava irado na cruz? Sim. Mas Deus estava amando ao mesmo tempo? Sim. O Deus irado é amoroso. Comentário do Hernandes. Deus pacientemente ignorou os pecados da humanidade por séculos e séculos para punir esses pecados publicamente na cruz do seu Filho. Essa paciência, entretanto, era apenas a suspensão, não a revogação da punição que era devida. O vencimento da dívida foi adiado, mas as acusações não foram canceladas. Comentário aqui do livro que a gente está lendo, né? Os pecados que Deus passou por alto, ou não os puniu antes que Cristo viesse à Terra, tinham de ser punidos de alguma forma se Deus tivesse de ser justo. Portanto, alguém precisou assumir a punição por esses pecados, e esse alguém era Jesus. Em sua vida e morte, vemos a expressão plena da justiça de Deus. O pecado é punido e o amor fiel também. Deus deu o seu próprio Filho para suportar o castigo. Então nós vemos a justiça e o amor de Deus, a ira e o amor de Deus ao mesmo tempo agindo na obra de Cristo. Comentário aqui do Berkoff. É costume distinguir uma dupla obediência de Cristo. Vocês viram isso aqui na Farol, né, Léo? Obediência ativa e obediência passiva de Cristo, né? Acho que vocês viram, que eu assisti na live, moço. É costume distinguir uma dupla obediência de Cristo. Obediência ativa consiste em tudo que ele fez para observar a lei. A obediência ativa de Cristo
consiste em tudo o que ele fez para observar a lei em nome de pecadores, como condição para obter a vida eterna. Obediência ativa de Cristo, então, é ele vivendo, obedecendo a lei, para quê? Para que depois essa obediência pudesse ser imputada nas outras pessoas. E a sua obediência passiva consiste em tudo que ele sofreu ao pagar a penalidade do pecado e revogar a dívida do seu povo. Mas embora façamos distinção entre essas duas, nunca devemos separá-las. Cristo esteve ativo também no seu sofrimento e passivo também na sua submissão à lei. A Escritura nos ensina que ele pagou a penalidade da lei e conquistou vida eterna também para o pecador. 27, 28, está acabando já. Onde está então o motivo de vanglória? Foi excluído. Eu amo esse versículo. Depois de toda essa exposição, mostrando como que nós somos justificados, é como se Paulo estivesse olhando para os judeus principalmente, né? E aí? Qual o motivo de vanglória? Qual o motivo de orgulho? Foi excluído. Baseado em que princípio? Na lei das obras? Não, mas no princípio da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. A doutrina da justificação mediante a fé é humilhante. Por isso é muito atacada. Os homens gostam de ter méritos. Foi aquilo que eu comentei, né? Comentário aqui do Melanchthon. É sempre bom os comentários dele, porque ele é a cabeça pensante da Reforma Protestante. O Lutero foi o que começou tudo, mas foi ele que escreveu os primeiros tratados. Então, os escritos dele são os escritos feitos na época em que isso aqui estava no auge. Era a época de discutir justificação pela fé, porque foi isso que fez a reforma existir, né? A opinião dos monges, os padres, né, da época dele, a opinião dos monges sobre o mérito é falsa, pois eles imaginam que o perdão dos pecados pode acontecer devido aos méritos, não gratuitamente, e rejeitam a doutrina da fé. Eles ensinam, por exemplo, que se o arrependimento for suficiente, merecerá o perdão. Ei, irmãos, esse aqui eu devia ter destacado esse finalzinho aqui, porque isso aqui é a nossa vida. Eles acreditam que se o arrependimento for o suficiente, merece o perdão. Quantas vezes nós cometemos algum deslize, pecamos, e aí a gente fica buscando a performance. Não, mas eu ainda não me arrependi o suficiente, eu ainda não chorei, eu ainda não fiz isso, não fiz aquilo. Sinto muito te dizer, mas isso é salvação pelas obras. Você está buscando salvação no lugar errado. O arrependimento, ele não precisa ser performático. Às vezes nós ficamos buscando um arrependimento suficiente que merece o perdão. Isso quando a pessoa não comete algum deslize, alguma coisa errada e tenta gratificar fazendo coisa boa. Para compensar, né, que... Doar cesta básica. Falar igual a mulher lá do condomínio lá. Fazer umas doações para ver se a vida melhora, né, Felipe? Então a gente tenta compensar. Até no nosso arrependimento, às vezes, nós temos essa lógica de merecimento, de mérito, né? Outro comentário do N. Gruden aqui, a justificação é uma declaração legal da parte de Deus. É Deus agindo como juiz, declarando que o indivíduo é justo à sua vista. Se Deus o declara justo à sua vista, você não precisa pagar a penalidade por seus pecados passados, presentes ou futuros. Os pecados desses justificados são tidos por perdoados, porque Deus os considera pertencentes a Cristo, e Cristo já pagou a penalidade por eles. Terminando, Deus é Deus somente dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus que pela fé justificará os circuncisos, os judeus, né, e os incircuncisos, os gentios. Não existe uma possibilidade de salvação alternativa. Também existe gente que acredita nisso, que os judeus são salvos de outra forma, que na grande tribulação, a Assembleia de Deus defende muito isso, né, que a igreja é tirada antes da grande tribulação, e aí aqueles que ficarem aqui durante a grande tribulação só vão ser salvos se morrerem por Cristo. Então nós temos conquistando a minha salvação pelo derramamento do meu sangue. Não existe nenhum método alternativo para a salvação, senão a justificação mediante a fé. Comentário do Murray: se Deus é um, então ele é Deus tanto dos judeus quanto dos gentios, não podendo haver diversidade no modus operandi do seu juízo justificador. Portanto, ele justificará por fé o circunciso e mediante a fé também o incircunciso. Comentário do Calvino: depois de haver nivelado toda a raça humana e reduzido todos à mesma condição, qualquer distinção, porventura existente entre eles, deveria vir de Deus, não deles próprios, pois todos se achavam no mesmo nível de pecado, né? Mas se é verdade que Deus deseja fazer a todos os povos da terra coparticipantes de sua misericórdia, então a salvação, bem como a justiça que se faz necessária à salvação, se estende a todos.
Esse final eu achei bonito, Léo, ó. O fato de que, por um certo tempo, Deus escolheu para si um povo particular, não invalidou o princípio da criação, de que toda a humanidade fora formada segundo a imagem de Deus e foi sendo educada no mundo para a esperança de uma eternidade feliz. Achei muito bonito esse final aqui. Último versículo. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma, ao contrário, confirmamos a lei. Foi esse que eu já comentei, né? Mas se ficou alguma dúvida, a gente vai ter aí mais alguns estudos para trabalhar isso aqui, porque agora ele vai trabalhar isso aqui até no capítulo 5, só depois ele vai trabalhar sobre os resultados, então, que a justificação gera na vida de um salvo. Como um salvo vive depois de ser justificado. Ele vai falar isso a partir lá do capítulo 6. Só para encerrar, isso que eu vou pular. Eu sempre coloco uma música no final. Essa música aqui, ela é uma música... Como é que eu vou definir ela? Ela é uma música de crítica, mas que também ensina um pouco sobre a questão da justificação pela fé. Ela chama Tese 95, que é falando sobre as teses, né, que o Lutero pregou na porta da igreja católica. A mensagem de Lutero era essa, né, na época dele. Seja considerado um tolo aquele que disser paz sem que haja paz. A igreja católica dizia que, não, você tem paz com Deus, desde que você pague certa quantia. Lutero dizia, não, seja considerado um tolo esse que diz que há paz quando não há paz nenhuma, porque sem Cristo não há paz entre os homens e Deus. E ele diz, seja considerado justo aquele que disser cruz sem que haja cruz. A mensagem da justificação é a mensagem da cruz. Mas uma igreja poderosa como a igreja católica não quer saber muito dessa mensagem de humilhação assim, não. Falando da igreja católica, eu estava conversando com os canais do salão, é muito difícil conversar com eles. Eles reconhecem Jesus como Salvador, só que ao mesmo tempo ele mete Maria pelo meio e aí ele vai fazendo uns trem assim, entendeu? Você foi sabe como é que é? Não, mas até essa frase inicial sua aí é problemática. Eles reconhecem Jesus como Salvador. Se você cavucar um pouquinho, você vai perceber que é muito bizarra a relação de salvação que eles têm com Jesus. Não só porque eles colocam outras pessoas, mas porque, na verdade, eles vão acabar defendendo uma salvação por méritos. Porque a igreja católica diz que a salvação ela é obtida também por meio dos sacramentos. Então, você precisa ser batizado, você precisa fazer parte da igreja verdadeira. Ou seja, Cristo é só um acessório mesmo, porque quem conquista a salvação são os homens, né? Os sacramentos, as obras da igreja ali, né? Vamos orar? Desculpa aí pelo horário, mas porque Tá bem, tá ótimo, o horário tá... esses dois temas aí é porque eles são profundos.